Olá, o objetivo aqui desse vídeo, né, é a gente trabalhar aí com o Rádio Button junto com o Android Studio. Então, bora lá. Vou abrir aqui meu Android Studio, vou criar um novo project, vai ser do tipo vazio aqui, vou chamar de exemplo Rádio Button, tá? E vai ser com a linguagem Java, a API aqui que já é a minha padrão. Então, novamente, ele vai começar a construir aqui meu projeto. Vou dar o play para carregar meu emulador, para só depois que carregar meu projeto, eu começar aí a programar. Muito bem. Agora, olha que interessante, né? Vocês vão ver que vai ter coisa nova aqui, até na parte mesmo de layout. Vou usar aqui o Linear Layout. Vou usar aqui a orientação vertical. Muito bem. Vou apagar aqui esse Text View. Vou colocar aqui uma text com a largura máxima e a altura mínima. O texto dela vai ser vamos colocar aqui um texto, por exemplo, quanto é 1 mais 1? Tá? Pergunta aqui bem bobinha, só para a gente aplicar aqui o Rádio Button. O Rádio Button tem a diferença aí do checkbox na questão da escolha de opções, tá? Com o checkbox, eu posso escolher diversas opções que eu tenho aí como escolha. Já o Rádio Button, eu posso ter 10 opções de escolha, mas eu só consigo escolher uma, né? Então, o Rádio Button ele tem essa característica de um conjunto de opções, eu só consegui escolher uma. Como que ele vai funcionar aqui? Ó? Rádio Button, tá? Então é bem parecido com o checkbox, né? Mudando aqui para Rádio Button, ou botão de rádio, né? Outra característica dele é que ele é um botãozinho redondinho. A largura aqui dele, eu vou colocar que vai ser match. Opa, tá errado. A largura match parent e a altura wrap content. O texto dele, a gente vai colocar aqui o valor 4, certo? E se eu quero programar esse Rádio Button, a gente precisa colocar um ID. Eu vou chamar de RB4. Opa, faltou colocar aqui o arroba mais ID. Então, vou chamar de RB de Rádio Button com valor 4. Tá bom? Para ficar em ordem só, vou chamar aqui de 1. A gente coloca mais opções. Então, vou colocar aí 4 opções. Então, aqui vai ser o meu Rádio Button 2, com valor 2, Rádio Button 3, com texto 3, e o Rádio Button 4 com o texto 4. Aqui eu vou colocar um button. A altura vai ser wrap content. E o texto dele vai ser verificar resposta. Muito bem, vou colocar aqui. Isso aqui não. O onClick, que eu vou chamar aqui também com o método de verificar, tá? Verificar. Eu vou criar aqui o método para verificar minha resposta. Então, resumindo aqui, ó, eu tenho um texto, né, que tem essa pergunta aqui, quanto é 1 mais 1, tá bom? E aqui eu tenho as opções de resposta. Quais são as minhas opções de resposta? 1, 2, 3 ou 4, tá? Dessas 4 opções que eu tenho aqui, eu só consigo escolher uma, tá bom?
Só que vocês vão ver que se eu deixar o código desse jeito aqui, a gente vai ter um problema. E qual que vai ser o problema? Olha só, o rádio button, eu já falei para vocês que ele só permite a gente escolher uma opção de várias. Vamos ver aqui se já carregou. Muito bem, então eu já tenho aqui meu layout pronto. Tá? Só que temos um pequeno problema aqui na questão lógica da própria interface gráfica. Ó. Se eu escolher a opção 1, muito bem, ele marcou a opção 1. Tá? Aí eu verificaria aqui a resposta se está correta ou não. Só que se eu marcar a opção 2, ó, ele também marcou a opção 2. Só que o rádio button só pode ter uma opção de várias. Se eu marcar aqui ó, o 3 e o 4, ó, ele marcou todas, tá? Quando o certo é, se eu marcar a opção 1, as outras ficam desmarcadas. Se eu marcar a opção 2, ele desmarca a opção 1 e as outras ficam desmarcadas também. Só fica selecionada a opção que eu marquei. Tá bom? Por que que isso acontece? Porque no caso aqui do Android Studio, a gente precisa criar esses rádios aqui dentro de um grupo. Por isso que está dando erro aqui. Eu vou apagar, aqui eu vou recortar na verdade, só para a gente fazer a correção. Tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Toda vez que vocês forem trabalhar com rádio button, vocês têm que criar um group de rádio, né? Ou, correto aqui falando, é o rádio group. Criei aqui esse rádio group, olha que interessante. Eu vou apontar qual que vai ser a largura mínima para ele, né? Que eu vou colocar aqui o match parent. E a altura, eu vou colocar sempre o wrap content, tá? Porque senão ele iria ocupar minha tela inteira agora. Mais uma coisa que é interessante aqui no meu rádio group é que a gente pode mudar a orientação aqui desses rádio buttons. Como assim? Nesse meu primeiro exemplo aqui, ó, cada opção está uma abaixo da outra, tá? Eu posso querer colocar uma do lado da outra. Para isso, o que a gente poderia fazer aqui? Ó? A gente pode colocar a orientação ó, horizontal, tá bom? Então, vou fechar aqui o meu rádio group. E aqui, interessante é que o rádio group, né, o meu grupo aqui de opções de rádio, ele tem a tag de abertura e também tem a tag de fechamento, diferente da text view, que eu só abro a text view e termino com uma barra, um sinal de maior. Tá? O rádio group eu tenho que fechar com a tag. E aqui dentro, olha só que interessante, a gente vai colocar todos os nossos botões de rádio, tá bom? Então agora tá certinho. Observe que eu usei a orientação horizontal, quando eu recompilar isso daqui, vai mudar de ficar um embaixo do outro para um ao lado do outro. Tá? Detalhe, né, uma observação importante é que essa orientação aqui só vai valer para quem? Os meus botões de rádio. Tá? Ó, observe que ele ficou um do lado do outro, só que aí a gente teria que mexer com o tamanho, né, com a largura aqui dos meus rádio buttons. Tá? Então, se eu for deixar eles sempre um do lado do outro aqui, eu não posso falar que ele vai ocupar match parent. A gente tem que mudar para wrap content. Vou mudar aqui só para vocês verem aqui que aí ele tem que voltar a funcionar. Certo? Eu mudei aqui. Esse daqui não precisava ter mudado. Mas enfim, pode deixar ele assim. Aqui também. E aqui também. E aqui também. Muito bem, se eu atualizar agora sim, né, vai aparecer todos os meus objetos aqui. Certo? Então, agora aqui ficou um ao lado do outro, tá? E a questão da verificação lógica também já está funcionando, tá bom? Como é um exemplo aqui mais simples, eu não gosto muito dessa, ficar aqui uma opção ao lado aqui da outra. Eu vou colocar ele aqui na vertical, tá? Agora vai voltar do jeito que estava antes. Muito bem. E aqui a verificação lógica já está funcionando também corretamente, tá bom? Então, só resumindo aqui, se caso tenha ficado alguma dúvida, ó, eu criei aqui uma text view, né? Essa text view aqui tem essa configuração. Para eu criar a verificação lógica para os meus botões de rádio, eu tenho que colocá-los dentro de um grupo de rádio,
Tá bom? Coloquei eles aqui dentro desse rádio group. Falei que a largura vai ser o máximo e a altura sempre vai ser a mínima aqui, tá? E falei que a orientação deles vai ser vertical mesmo, né? Um embaixo do outro. Tá? E aqui a gente tem cada um dos meus botões de rádio, certo? Agora vamos fazer isso funcionar, tá? Então, a parte do layout já está ok, né? Como vocês podem ver, tá bom? E agora a gente vai verificar aqui como é que recupera a seleção. Vocês vão ver que agora é praticamente a mesma coisa que o checkbox, mudando apenas aqui, ó. Que agora, opa, eu tenho que usar um rádio button, vou chamar aqui de RB1, tá? Foi assim que eu chamei eles lá. Foi, então eu vou chamar de rádio 1, só para diferenciar aqui, para não dar problema. Rádio 1 recebe find view by ID, recupera aqui r.id, e aqui eu vou chamar de RB1. E a mesma coisa a gente faz aqui para recuperar cada uma das minhas opções aqui. Dois, três e 4. Tá? E agora vem a mágica aqui, né? Como é que a gente faz para recuperar a seleção aqui, para verificar se um rádio boot está marcado ou não? Se o meu rádio.is checked. Mesma coisa aqui com o checkbox, tá bom? Só que agora eu estou usando o botão de rádio. Então, se o rádio button 1 aqui, ele estiver marcado, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui um toast.makeText, diz, né, nessa própria activity aqui. Eu vou colocar aqui o rádio 1 get text, tá? Só para ele recuperar o texto aqui, depois a gente faz uma mudança. Ponto, a duração aqui do meu, opa, ponto não, vírgula, toast aqui, a duração do meu toast aqui, vou colocar ele curto aqui, ponto, show, para exibir aqui o meu toast, tá? Então vamos ver aqui, ó, vou atualizar, se agora se tiver ok, eu marquei o 1, ele exibe para mim o toast, ó, 1. Se eu marcar o 2, certo? Ó, não exibe nada. Se eu marcar o 3, não exibe nada, tá? Se eu marcar o 4, também nada. Para essa resposta aqui, né, para essa pergunta, o que seria legal eu fazer? Vou verificar aqui, ó. Se o rádio button... Opa, tem que carregar no computador. Se o rádio 2 estiver marcado, o que eu vou escrever aqui, ó? Eu vou escrever resposta correta. Se não, ou seja, se o rádio button 2 aqui, se... Essa aqui é uma lógica, tá, galera? Tem várias outras formas de vocês fazerem isso. Se o rádio button 2 is checked igual a false, né? Melhor, nem preciso disso daqui. Tá? Não vou complicar o que está simples. Se não, eu vou exibir que resposta está incorreta. Agora melhorou, já facilitou aí para todos nós, né? Na verdade, eu vou até apagar isso aqui, que não precisa dessas chaves aqui. Dá para deixar com menos código aqui para gente, tá bom? Vou recompilar aqui de novo. Bem simples, né? Nesse caso aqui, eu nem precisaria verificar os outros rádio buttons, tá? O que me interessa é só o rádio button 2. Isso para esse exemplo, tá? De acordo com o enunciado aqui de exercício ou do nosso projeto mesmo, aí pode mudar. Se eu marcar aqui a resposta 1, ó, vai dar resposta incorreta. Se eu marcar o 3, resposta incorreta, né? Porque 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Resposta incorreta. Agora, se eu marcar o 2, resposta correta.
certo? Então aqui a gente viu como é que se trabalha aí com o Rádio Button, tá? Eu vou apagar essa parte aqui do código para ficar mais limpo ainda para vocês aí. A gente viu aqui como é que se trabalha com o Rádio Button, tá? Como é que se verifica se ele está marcado ou não, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse exemplo, tá? Então só mais uma vez aqui para testar para vocês. 2, resposta correta, qualquer outra resposta incorreta. Até a próxima aí, galera.